Caramba, fui de 36 para $300 e depois para $6.000. Eu sozinho em casa com meu computador e meu celular e na situação que eu estava, entendeu? Vamos por 15 dias, vai. 15, 20 dias, deu R$120 mil. Agora eu preciso focar nisso aqui porque eu sei que dá dinheiro, eu sei que dá resultado, entendeu? Aquele vídeo que eu postei antes de ir pro hospital, ele me rendeu $5.300. Apenas aquele vídeo. Virada de chave foi as causas do Kobato no MVM, que ele falava muito de mentalidade. Se não fosse essas causas, talvez o Lucas ali naquela situação, um mês depois, ele não teria postado o vídeo, ele talvez não teria nem sobrevivido, tá? Ela contando pra minha mãe depois, né? Ela não sabe como é que eu tava vivo. Isso mudou muito minha mente, sabe? Nesse primeiro vídeo, eu consegui fazer um total de $6.000. Só com um vídeo. Então você muda alguma coisa, você muda o Hulk, muda o CTA e mantém o corpo dele. Então, esse é o segredo, entendeu? Você acerta um vídeo, você replica ele até ele parar de dar certo. Basicamente é isso, entendeu? E aí? Como é que você tá? Tudo ótimo. Tá ansioso? Um pouquinho ansioso, mas é Só um normal. pouquinho? Só um pouquinho. Mas eu queria saber de você. Você tem uma história incrível, na verdade, para contar para todo mundo aqui. A gente vai contar ainda, a gente vai entrar a fundo sobre isso, mas eu quero saber aonde que você estava quando você descobriu o MVM? Quando você descobriu o MVM/TikTok Shop? Bom, eu tava desempregado, né? Eu estava... fazia 2 meses que eu estava desempregado, tinha sido mandado embora. Você trabalhava com o quê? Eu trabalhava na área de TI, né? Eu trabalhava na área de TI já há 2 anos. E eu ganhava uma faixa de 10 mil por mês. E Você aí, ganhava bem pra média, né? ganhava um salário até que bom. E em 15 dias, né? Eu trabalhava em 2 empregos e em 15 dias eu fui mandado embora dos 2. Tipo assim, Sério? em 2 semanas, assim, tipo, tudo desmoronou. Aham. E isso foi em agosto. De agosto até o lançamento do MVM, eu fiquei desempregado e com uma mão na frente e outra atrás. Sem seguro-desemprego? Sem seguro-desemprego, porque eu não era CLT, né? Eu era PJ. Então, quando eu fui mandado embora, eu não tive direito a nada. Então, foi passando o tempo. O dinheiro foi acabando e eu precisava de alguma coisa, né? Até que o Kobato lançou, começou a divulgar o TikTok, né? E eu falei, cara, é minha chance agora de tentar virar o jogo, entendeu? Você já conhecia o Kobato? Eu conheço o Kobato há uns 6 anos, né? E... Olha só, já tinha um contato com o já tinha Kobato contato ali. já. E eu acompanhei toda a transição que ele fez do exército pro digital, né? E vi como ele ganhou muito dinheiro rápido. E eu fiquei, tipo assim, prestando atenção no que ele passava, no que ele falava. Sim. Então, tudo que eu sabia de digital foi através dele, entendeu? Então, tipo, foi totalmente do zero. E ele te passou confiança ali. Ele me passou confiança, porque como eu vi como ele cresceu tão rápido, eu falei, meu, o que ele soltar eu compro, tá ligado? Sim. E aí, foi a oportunidade que eu tive, né? Quando ele lançou o TikTok Shop, o MVM, eu falei, cara, é agora. Vou me jogar nessa, porque se ele tá falando que dá certo... Se ele tá falando que dá certo, eu confio 100%, entendeu? Por Perfeito. causa do resultado que ele teve, né? Mas você veio desse mercado da TI. Você teve algum contato com o marketing digital em si? Não. Ou era somente TI? Era somente TI. Eu era desenvolvedor, né? Front-end, e também trabalhava na área de testes. E tinha zero contato com o digital. O que eu sabia por cima era o que o Kobato postava no Instagram, que era aquilo que eu sabia. Então, comecei totalmente do zero. Caraca. E como é que foi pra você, assim, se desenvolver dentro do TikTok Shop? Porque então o teu primeiro contato com o marketing digital foi o TikTok Shop. O TikTok Shop. Bom, foi bem fácil, porque a gente tem uma comunidade muito unida, muito engajada, entendeu? Então, qualquer dúvida que a gente tinha, qualquer coisa assim, tipo, tinha muitas pessoas ali para ajudar, tinha os mentores que davam todo o conteúdo. Então, eu senti muito amparado, entendeu? Então, foi bem fácil, assim, para começar. Porque já entregou todo o método pra gente, era só a gente executar, entendeu? Exato, exatamente. Então, foi bem tranquilo para começar. Mas assim, você começou logo em seguida que lançou o MVM, que no caso que foi em outubro de 2024? Lançou, eu comecei em novembro e comecei minhas vendas em dezembro. Então, Em dezembro você já teve resultado? Em dezembro eu fiz minha primeira venda, né? Porque assim, eu tive 2 viradas de chave no TikTok, né? Que foi minha primeira venda e meu primeiro viral. Então, minha primeira venda eu fiz no dia 6 de dezembro, que eu fiz $12. Aí que a gente pensa, putz, realmente dá pra fazer grana com isso, sabe? A sensação da primeira Nossa, venda é muito foda, né? É surreal, tipo, caramba, eu editei esse vídeo aqui, não gastei nada e tipo, ganhei $12, vai, com um vídeo assim. Exatamente. E não é R$12, é $12, É $12 lá, quase 6 vezes mais, né? Exato. E aí eu falei, ponto, agora eu preciso focar nisso aqui porque eu sei que dá dinheiro, eu sei que dá resultado, entendeu? Só que aí a gente acaba se frustrando um pouco, né? Porque a gente faz a primeira venda, a gente acha que já vai viralizar, já vai... Que aquele vídeo vai vender muito, muito, vai vender muito. muito.
E às vezes não, né? Às vezes foi só a primeira virada ali, assim, pra você entender que funciona. Isso, ali só me mostrou, ó, dá pra fazer dinheiro com isso, entendeu? E aí passou o primeiro mês, foi o mês de dezembro, eu fiz apenas 3 vendas. Aí eu fiz $36 no primeiro mês de dezembro. Aí, E você achando que você já ia lucrar, tipo... pra mim, no meu primeiro, Deus. porque na nossa comunidade, né, a gente tem um canal lá de vitórias, né? Então a gente Sim. acompanha lá, todo mundo passa o seu resultado. E as primeiras pessoas começaram a fazer lá seus primeiros 10 mil reais, 15 mil reais. Eu falei, pô, se essa pessoa fez esse valor, eu consigo fazer pelo menos 5, né? E a gente acaba, tipo, né, pensando nisso. Né? Querendo ou não, rola uma certa comparação. Sim, Só sim. porque, querendo ou não, a gente tá ali, a gente tá vendo que a outra pessoa consegue, né? E é exatamente isso que você falou. Se aquela pessoa conseguiu, por que eu não vou conseguir Por que eu não também? vou Ela tá conseguir? fazendo a mesma coisa que eu, basicamente, A gente né? tá aplicando o mesmo método, entendeu? Então, aí eu só pensei, se ele conseguiu, uma hora minha vez vai chegar, entendeu? E eu continuei aplicando, entendeu? E você achou que nesse primeiro mês de dezembro você iria Eu ia chegar nos 10 ia mil. chegar nos 10 mil, mas eu me frustrei, né? Aham. Mas eu continuei, né? Que uma das coisas que se prega no MVM é a constância. Então, mesmo sem resultado, você tem que continuar postando, porque uma hora vai dar certo, entendeu? Sim. Então, todos os dias ali postando, mesmo sem resultado, testando coisas, até dá certo, entendeu? Não tem segredo. Uma das premissas, na verdade, que se tem dentro da comunidade, dentro do MVM, realmente é a questão da constância, porque se você não é visto, você não é lembrado. Na verdade, dentro do TikTok Shop, se você não é visto, você não lucra, você não Você não ganha. vende. E você, querendo ou não, baixa até a questão do teu alcance, né? As suas contas, elas até podem acabar sendo afetadas com relação a isso, Se né? você ficar um espaço de tempo sem postar, para de entregar seus vídeos, entendeu? E até começar a entregar de novo, demora alguns dias, então... Exatamente, o algoritmo ele vai entendendo que tipo, você tá tá voltando de voltando. novo ali a ter toda aquela questão da produção e tal. E como é que foi, assim, quantos vídeos no começo você chegava a postar? Nossa, eu chegava a postar 5 por dia. 5 vídeos por 5 dia? vídeos por dia. Eu nunca fui de postar muito vídeo. Aham. Então, meu máximo foi esse. No mês de dezembro, eu postava 5 vídeos por dia. E Caraca, eu tinha 2 contas, né? Então, em cada conta, então dava 10 vídeos por dia, né? Em massa. cada conta. E aí, foi nesse primeiro mês. Aí, tipo, eu vi que pra mim não dava certo esse modelo. Porque muito vídeo, deu só 3 vendas. Então, eu falei, vou ter que começar a testar outra coisa. Entendeu? Aí, quando virou o mês e começou janeiro, eu comecei a testar somente um vídeo por conta. Entendeu? E aí, eu postava 2 vídeos por dia. E como é que foi, assim, essa transição de 5 para um vídeo? Você sentiu que teve uma melhora, não teve uma melhora? Você sentiu que você conseguiu produzir mais? Você conseguiu olhar mais para, de repente, algumas coisas que você não estava conseguindo olhar quando você estava focando só na questão da quantidade, ao invés da qualidade? Exatamente. Quando a gente foca em menos vídeos, a gente consegue fazer um conteúdo melhor, né? A gente consegue dar mais atenção. Então, os meus vídeos saíram melhor. Então, logo na primeira semana que eu comecei a postar apenas um vídeo por conta, comecei a dar mais resultado, entendeu? E a gente também acompanhando a comunidade, né? Muitas pessoas começaram a ter resultado assim, postando menos vídeos. E aí, como a gente dá mais atenção para esse vídeo, o vídeo sai melhor e, consequentemente, ele vende mais, entendeu? E aí eu comecei a ter os meus primeiros resultados. E aí, do dia 1º de janeiro até o dia 20, eu fiz os meus primeiros $300 com o TikTok. Aham. Que aí, pra mim, já, tipo, caramba, $300, $300. caraca. Então dá, do primeiro mês de 36 para 300, já foi, tipo, um salto, tipo, pra mim foi imenso, entendeu? Sim, totalmente. Na verdade, agora a gente vai entrar num assunto que é um pouco mais a fundo até da vida do Lucas aqui, que ele teve uma virada de chave, que foi a virada de chave, acho que de resultado e da própria vida dele, porque ele teve o resultado dele em um momento totalmente delicado da vida dele. Conta um pouquinho o que aconteceu nesse período que foi de janeiro que você passou, onde teve a virada de lucro que você realmente teve dentro do TikTok Shop e passar tudo que você passou nesse período. No dia 26 de janeiro, eu acertei meu primeiro viral, né? E nesse primeiro vídeo, eu consegui fazer um total de $6 mil. Caraca. Só com um vídeo. Um vídeo. Com um vídeo. E aí, cara, aí que mudou o jogo, né? Porque, caramba, fui de 36 para $300 e depois para $6 mil, entendeu? Uma escada esse tipo. Meu. Foi, tipo, absurdo. E aí beleza, eu tive esse resultado. Aí 2 dias depois que eu acertei o viral, aí eu comecei a ter alguns problemas de saúde. Aí eu comecei a sentir algumas dores e tudo mais. Eu ia no hospital, tive o diagnóstico que eu tava com uma infecção no intestino.
E aí, só que eu tive esse diagnóstico, e eu ia até o hospital, eles me mandavam embora pra casa, dava medicação e ficava por isso, né? Eu fiquei uma semana assim. Só que nessa uma semana que eu fiquei assim, eu continuei trabalhando, continuei postando os vídeos e tudo mais. E assim, Na constância ali, na na constância. constância. É isso que ficava na minha cabeça, entendeu? Você ser constante. Então, se eu Sim. conseguia me levantar, mesmo com dor, sentar na mesa e trabalhar e postar meu vídeo, eu tava fazendo, entendeu? Sim. E eu fiquei durante 10 dias fazendo isso, ainda postando. E nesses 10 dias eu consegui viralizar mais alguns vídeos. Então, Caramba. nesses 10 dias aí eu consegui fazer mais uns 4, 5 mil dólares com esses vídeos. Então, do dia 26 ali até mais ou menos o dia 6 de fevereiro, eu fiz ali a média de uns 9 mil, 10 mil dólares. Entendeu? Caraca. Aí, né, eu tava super feliz. Você entendeu rápido, então, a questão de como que funciona, né, a Então, viralização de um vídeo. porque quando você viraliza um vídeo, você acertou o vídeo. Agora você precisa replicar ele várias vezes, entendeu? Sim, Então você exatamente. muda alguma coisa, você muda o hook, muda o CTA e mantém o corpo dele. E foi isso que eu fiz. Postando 2 vídeos por dia, né? Um em cada conta, pegando a mesma base daquele vídeo que eu acertei e replicando, entendeu? E Ó, deu o super ouro, certo. Então, esse é o segredo, entendeu? Você acerta um vídeo, você replica ele até ele parar de dar certo. Basicamente é isso, entendeu? Sim. E no Você meu extrai caso, tudo dele, né? você extrai tudo dele, entendeu? Porque se ele viralizou uma vez, ele pode viralizar mais vezes, entendeu? Com certeza. Você muda um ângulo, muda alguma coisinha ali e, e vai trazer resultado, entendeu? Sim. Esse foi, tipo, o meu segredo para fazer esse resultado naquele momento. Fui passando e eu não fui melhorando. Não fui melhorando, fui só piorando. Até que no dia 7 de fevereiro, foi tipo o meu ápice, assim. Eu senti muita dor, eu comecei a vomitar sangue, tipo, foi bem feio. E aí eu cheguei num momento que minha mãe falou, eu tava morando com minha mãe, né? Ela falou, ó, não dá mais, a gente vai ter que ir pro hospital pra gente ajustar isso, né? Fazer Pra alguns ver o exames que pra ver o que tem, realmente porque tá acontecendo, né? não era simplesmente uma infecção, não era, eu sabia que tinha algo a mais, porque uma infecção não ia dar isso tudo, né, que eu tava sentindo. Eu tava vomitando sangue, com muita dor. E aí que entra, isso aí foi surreal. Pra mim foi Deus, sabe? Isso era de madrugada, era 2h30 da manhã. E eu coloquei minha roupa, a gente chamou o Uber pra ir pro hospital. E aí eu fiquei na cabeça, né? Que sempre que fui pregado no MVM, constância. Eu falei, cara, eu tô indo pro hospital. Eu não sei quando que eu vou voltar, não sei nem se eu vou voltar. Eu vou postar um vídeo. E Você aí, postou de madrugada? de madrugada, peguei ali 15 minutos que o Uber ia chegar, editei meu vídeo, postei e Com fui. dor? Com dor. Eu peguei o baldezinho assim do lado, vomitando, editando o vídeo e postando. A minha mãe chegou no quarto e falou, menino, você é doido? Eu falei, mãe, Meu Deus. Gente, viu? Não tem desculpa, gente. Não tem meu. desculpa. Se Não eu tem. conseguir sentar ali, daquela situação, editar um vídeo e postar, pô, você não tem desculpa pra nada, entendeu? Não, não mesmo. tem. Não mesmo. E Mas aí, pera que ainda tem coisa pior que aconteceu aqui. Então, tem coisa pior. é. Aí chegando no hospital, eu fiz alguns exames, né? E aí a gente chegou ao diagnóstico que eu tava ali na infecção, né? Eu tava com uma perfuração no intestino e eu precisava ir pra mesa de cirurgia urgente, porque era muito grave, né? Porque uma perfuração, ela pode vazar alguma coisa assim pra fora e dar uma infecção generalizada. E com o exame de sangue eu tava com uma infecção muito alta, então eu precisava abrir de qualquer jeito minha barriga pra ver o que tinha ali, entendeu? E aí eu entrei na mesa de cirurgia, graças a Deus deu tudo certo, né? Mas quando eu saí da mesa de cirurgia, eu fiquei em coma induzido por 2 dias. Fiquei na UTI em coma induzido, porque eu tava com uma infecção muito forte. Quando a médica abriu, ela encontrou 2 litros de pus por fora, assim. Ela drenou 2 litros de pus. Então, tipo assim, ela contando pra minha mãe depois, né? Ela não sabe como é que eu tava vivo. Porque 2 litros de pus era pra ter uma infecção generalizada, tipo uma Total. sepse, que eles chamam, Sim, né? aham. Cara, levar a óbito. Sim. Então, igual a Cobata 2 falou. litros é muita coisa, gente. É Imagina, muita é coisa. Cara, uma garrafa de 2 litros, assim, uma tipo, garrafa de 2 litros de Coca-Cola, sei pensa lá. isso no seu corpo. Aham. E aí, igual o Cobata falou, né? Eu dei um beijinho na morte ali, porque... É, E aí, beleza. chegou bem próximo. Cheguei bem próximo. Aí passou uns 2 dias que eu fiquei em coma induzido, fiquei mais um dia na UTI em observação. Graças a Deus eu fui melhorando, melhorando, melhorando. Quando ela abriu minha barriga, ela só encontrou isso, ela não encontrou um furo. Provavelmente o meu organismo, tipo, abriu esse furo, né? E fechou, né? O organismo mesmo cuidou disso, ela não precisou fazer nada. Ela só fechou minha barriga e tudo mais. Eu fiquei no quarto, aí eu fiquei entre UTI e coma, eu fiquei uns 7 dias no hospital. E aí beleza, eu tive alta, fui pra casa
E eu lembrei desse vídeo que eu postei, né? E eu lembrei dos outros que tava viralizando, né? E a primeira coisa que eu cheguei em casa quando foi ver o celular, né? Eu peguei o celular pra ver o meu resultado que eu tinha feito. Mas pera aí, só uma pausa. Quando você acordou, qual que foi a primeira coisa que você pensou? Quando você acordou do Do coma e tudo coma, mais, cara, você já parou pra pensar nisso? não parei pra pensar ainda, porque na hora assim eu só acordei, olhei pra minha barriga e falei, caramba, o que O que aconteceu, que sabe? O aconteceu? que que aconteceu? Mas eu tô vivo. Eu olhei pra minha mãe e falei, tô Sim. vivo, tô bem. Ela pegou, me abraçou, sabe? Porque, pensa, né? Uma mãe vê o filho 2 dias em coma, não sabe se vai acordar. Sim. Então foi. Aí na hora eu só pensei, caramba, eu tô vivo e só queria entender o que aconteceu, né? Porque eu tava. Eu tive os pontos, mas eu tava com o curativo, então eu não sabia da extensão que era ainda, entendeu? Sim. Eu fui A ver depois de 2 dimensão dias. que era, Eu fui né? ver depois de 2 dias a cicatriz, entendeu? E aí depois que eu falei, caramba, o negócio foi sério, entendeu? Mas, pelo menos, na hora que eu acordei, eu falei, tô vivo, tá ótimo. Graças a Deus. Não, Por um engraçado. milagre, por É, um por um milagre, porque milagre. E é olha, engraçado que antes da cirurgia, eu lembro que eu deitei na cama, assim, antes de levar anestesia, né? Eu falei, caramba, agora que eu tô fazendo dinheiro, eu vou morrer, meu. Passou isso na minha cabeça, meu. agora que eu encontrei Agora o que eu método, encontrei, agora que eu sei como fazer, simplesmente isso simplesmente acontece, isso né? acontece, né? Mas eu comecei a orar ali, pedir a Deus e ele foi misericordioso comigo, né? Totalmente, totalmente. E aí me conte, continue a tua linha de raciocínio de quando você chegou em casa. É, quando eu cheguei em casa, né? Eu peguei o celular pra ver o resultado, né? E aí, aquele vídeo que eu postei antes de ir pro hospital, ele me rendeu US$ 5.300. Apenas aquele vídeo. Rapaz, sério. Só aquele vídeo. Então, tipo assim, imagina se eu não tivesse Caramba, postado, se eu gente. tivesse arrumado uma desculpa, alguma coisa assim do tipo. Não, Então, foi, não sei, né? Pelo menos é o que você passa aqui. Foi muito do teu feeling, assim. Tipo, você sabia que ia dar certo. a gente sabe meu, como vai dar Você certo. sentiu ali que você precisava postar, porque, cara, de alguma maneira ia dar certo. Aí ia dar Ia dar. certo. Porque quando você falou no começo, quando a gente acerta o primeiro, pô, a gente sabe o que a gente tá fazendo, entendeu? Sim. E eu não podia perder aquele flow que eu tava de acertar vídeos. Já tava há 10 dias acertando vídeos, eu falei, caramba, não posso perder isso agora, entendeu? E aí só postei, eu sabia que ia dar certo. Não sabia que ia dar tão certo, entendeu? Sim. E você teve, então, esse lucro de US$ 5.000. US$ 5.000, Em apenas torno com esse de vídeo. R$ 22.000? Uns R$ 22.000, R$ 22.000, caramba, com um só vídeo. com um só vídeo. E na somatória de quando você começou até essa data, quanto que Cara, foi mais ou menos? Que você, deu R$ 120.000. uns R$ 120.000 Todos em... esses vídeos em uns, vamos por 15 dias, vai. Uns 15, 20 dias, deu uns R$ 120.000. Gente, é muito chocante. 15 dias a pessoa ganha R$ 120.000 sem investir em nada de anúncio, sem precisar investir em ferramentas extremamente caras e uma equipe gigante e tudo mais. Não, foi você e você. Eu sozinho em casa com meu computador e meu celular. E na situação que eu estava, entendeu? Mas você trabalhava só no celular ou você tinha um computador e tal para você? Não, eu tinha o computador para me editar e eu também usava o celular, porque na verdade nessa época eu tava sem computador. Então eu usava o computador da minha mãe. E eu esperava ela chegar do trabalho toda noite para me poder editar, entendeu? Caramba. Porque eu não tinha, eu tive que vender, porque depois que eu fui mandado embora, né, eu fiquei sem dinheiro. Então a grana que eu tinha foi do meu computador que eu vendi. Então eu dependia disso, entendeu? Cara, Do computador dela. eu fico muito chocada, assim, pela questão de que todas as pessoas que participam aqui do TikTok são pessoas extremamente comuns, são pessoas como qualquer outra pessoa que está aí assistindo, ou as pessoas que estão aqui com a gente. E isso só mostra que o quão o método dá certo para qualquer pessoa. É só realmente você aplicar. E olha só a história do Lucas. Ele passou por uma situação extremamente difícil, não só física, mas também questão financeira e tudo mais. E ele não se deixou abalar por toda essa situação. A questão financeira dele, que ele não tinha um computador, ele teve que simplesmente vender as coisas que ele tinha para que ele pudesse pagar suas contas. E logo em seguida ele passou por uma situação extremamente complicada fisicamente, passou entre a vida e a morte, né? Então, eu costumo dizer também, já teve um episódio que eu comentei aqui, que a nossa evolução, ela chega quando a gente é posto à prova, né? A gente acaba crescendo muito mais nessas situações de desconforto da nossa vida. A gente acaba crescendo muito quando a gente passa por essas situações desconfortáveis. E você sentiu que essa situação, ela
ela foi a virada de chave na tua vida ou teve alguma outra coisa que você passou durante esse período que foi marcante para você, assim, com relação a tudo que você tá vivendo desde o começo do MVM, desde quando você deu basicamente esse all-in na sua vida até agora? Cara, acho que a primeira virada de chave, na real, foi quando foi as causas do Kobato no MVM. Aí que ele tinha aquelas causas do domingo à noite com ele que ele falava muito de mentalidade, entendeu? De resiliência. E se não fosse essas causas, talvez o Lucas ali naquela situação, um mês depois, ele não teria postado o vídeo, ele não, sei lá, ele não teria trabalhado, talvez não teria nem sobrevivido, tal. Porque isso mudou muito minha mente, sabe? Eu comecei a acreditar mais em mim, a focar mais nas coisas e entender que, tipo, se eu focar em alguma coisa vai dar certo, entendeu? Sim. Então, sei lá, se não tivesse talvez o MVM ali na minha vida, naquele momento ali eu ia deixar de trabalhar, não ia postar vídeo, talvez ia me entregar ali a minha dor, o que eu tava sentindo na hora. E ali eu pus a prova, eu falei, caramba, eu consigo, tipo, vencer, sabe? Tipo, se eu... Acreditou em você É o que eu mesmo, consegui né? acreditar em mim, porque eu tinha essa dificuldade, entendeu? De acreditar em mim. E depois dessas causas, sabe? Tipo, eu consegui resgatar isso de mim, sabe? Tipo, consegui confiar mais em mim e que eu poderia, tipo, igual naquela situação que eu tava, ter esse resultado que eu tive, entendeu? Cara, é extremamente importante isso, na verdade, que você está falando, porque dentro do MVM, o MVM ele não é um curso, ele não é qualquer coisa que você encontra na internet com uma promessa extremamente agressiva de que você vai mudar de vida e você simplesmente vai se tornar um milionário. Ele é uma mudança que vem do interno, que é como o Lucas fala aqui, é o mental. O teu mental ele tem que estar preparado para que você realmente mude de vida em todas as áreas, na verdade. A partir do momento que o teu mental muda, o teu financeiro vai mudar, com certeza vai mudar para melhor. E todo o resto das áreas da sua vida também vão mudar. Assim como se o seu mental não estiver alinhado, não adianta. Você pode ter a faca e o queijo na mão, e se você não tiver o teu mental totalmente alinhado, você não vai conseguir ter resultados. Ou você até pode conseguir ter poucos resultados, mas você não vai conseguir escalar, basicamente, porque você não vai conseguir se sustentar. Agora, eu quero saber um pouco mais da parte técnica do seu dia a dia. Como que está funcionando a respeito da tua organização com relação aos vídeos de produção e tudo mais. Como que você está se dividindo para que a sua rotina seja uma rotina de fato produtiva. Porque, pelo que eu entendi até agora, é você e você, né? Uhum. A minha operação, somente eu. Hoje eu tenho uma operação com 10 contas. Então... 10 contas para uma pessoa? 10 contas para uma pessoa. É bastante coisa. É bastante coisa. Mas eu prefiro eu ter minha operação sozinho, porque eu tenho ali meu vídeo, eu edito tudo sozinho. E eu tenho ali meio que um ritual, sabe? Toda vez eu acordo, vou lá, faço meu cardio, vou pra academia, volto com a cabeça limpa e começo a produzir. Então eu tenho ali já o meu produto, a minha copy validada. Eu posto 10 vídeos por dia, né? Eu posto um vídeo por conta. Então eu edito meus vídeos, posto. Tudo no período da manhã? Período da tarde. Da tarde? No período da tarde. Eu começo a edição, então em mais ou menos 2 horas ali eu termino a minha edição dos vídeos. Mais uma meia horinha ali pra postar, né? Porque são muitas contas. E depois a gente fica só observando, né? Se o vídeo vai performando, se não performa, se vai ter algum tipo de violação, que isso tem no TikTok, entendeu? Sim. A gente só vai, e aí no outro dia repete, é todo dia assim, entendeu? E os testes que você faz normalmente, você perdura com esses testes por quanto tempo? O vídeo que você está postando hoje, você reutiliza a mesma copy, não reutiliza? Olha, eu testo um vídeo por 5 dias. Eu testo uma copy por 5 dias. Se ela der um resultado bom, eu continuo e vou variando. Eu pego a mesma copy, vario apenas o hook e vou postando. Se não der certo, eu vou lá e testo outra copy mais 5 dias e assim eu vou fazendo, entendeu? Às vezes menos, às vezes eu vejo que tá muito ruim a entrega, com 3 dias eu já corto, testo uma outra copy, às vezes até um outro produto, entendeu? Legal. Então, tipo, não passa de 5 dias, sabe? De 3 a 5 dias ali é o meu 5 teste. dias é um tempo bom, né? É um tempo bom, dá pra saber já se, sabe, se vai virar, entendeu? Sim, sim. E não passa disso. Legal. E me conta assim, na tua visão, qual que é a análise que você faz do vídeo viral? Cara, eu avalio ali a copy, o ângulo, o formato, e aí eu consigo ver mais ou menos ali
o que daquilo de fato fez o vídeo viralizar, entendeu? Normalmente a copy, eu acho que pra mim a copy é 80-20, entendeu? Se você tem uma copy validada, nem precisa ter uma edição muito elaborada ou nada assim do tipo. Vai vender, entendeu? Sim. Mas aí, você, com uma copy validada, uma edição elaborada, um hook ali chamativo, que atinge uma dor ali da pessoa, dependendo do que for o seu produto, vai vender, entendeu? Com certeza. E aí a gente explora isso, entendeu? A gente mantém a mesma copy, explora ali as dores no hook e na headline também que a gente coloca, entendeu? Legal, legal. E a gente explora nisso. Que legal. O que você poderia contribuir com quem ainda não está dentro do TikTok Shop, com quem quer entrar para vender dentro do TikTok Shop? O que você falaria para essa pessoa? Assim, você tem que seguir isso, isso e isso. Se você não tiver isso, isso e isso, você não vai conseguir ter vendas dentro da plataforma. Ó, o primeiro é a consistência. Você tem que ter a consistência de postar todos os dias. Então é postar, é quantidade. Porque a gente ganha através dos vídeos, né? A gente faz vídeos de vendas para que esses vídeos atinjam as pessoas com as dores que o produto que a gente tem vai sanar. Isso. O MVM vai entregar já um método totalmente validado, simplesmente para você aplicar. Então quem vai entrar agora já vai ter tudo validado, tudo passo a passo. Então a pessoa precisa sentar a bunda na cadeira e trabalhar, entendeu? Basicamente Sim. isso. É a única coisa que a pessoa precisa para começar hoje. Sentar a bunda na cadeira, aplicar o método com consistência, todos os dias, produzir, que a hora o resultado vem, entendeu? É inevitável, né? É inevitável, ele vai vir porque o método é validado, entendeu? Exatamente. O pessoal tá chegando agora, mas a gente já testou, entendeu? A gente lá no começo foi testando. Lembra a gente no começo, né? A gente testava formato. A gente copy. demorou um tempo, na verdade, para conseguir achar um método que realmente fosse eficaz ali, assim. Então, o que a gente demorava antes, 30 dias, hoje o pessoal está demorando uma semana. Então, a gente já fez toda a questão de compactar tudo aquilo que realmente está dando certo. Exatamente. Então, já vim tudo mastigado, né? Então, Totalmente. totalmente. Então, Totalmente. é só ter paciência e postar todos os dias, basicamente. A questão da postagem... Eu vejo que, assim, a grande maioria das pessoas que vem aqui fala que realmente tem que ter constância e eu super concordo com isso. O que, além disso, você precisa ter para você realmente ter resultados dentro do TikTok Shop? Porque, assim, eu concordo com você que você precisa ter a constância. E uma das coisas que, na minha visão, faz total diferença é você ter organização. Então, esse é um exemplo do que eu gostaria, assim, de ter recebido, não é um insight, é de um mentor, assim mesmo, sabe? Tipo, ó, você precisa ser constante e você precisa ter organização. Se você não tiver os dois, você não vai conseguir ter resultados e escalar e etc. Eu acho que a pessoa também precisa estudar bastante o que ela tá fazendo, né? Porque... eu, por exemplo, eu vim do zero, eu não sabia nada sobre copy, nada sobre edição de vídeo. Então, se a pessoa se aprimorar sempre na edição, no que é uma copy, na estrutura da copy, no que ela pode melhorar, se ela sempre está aprendendo sobre isso, isso vai aprimorar mais ainda os seus resultados, entendeu? Então, ela ter organização, ter constância e sempre estar se atualizando, estudando sobre isso, ela vai sempre estar melhorando, entendeu? Melhorando a qualidade dos vídeos, ou até, sei lá, até acertando alguma coisa... Até começar a testar alguma coisa que ninguém ainda testou e acertar, entendeu? Sim. Descobrir alguma coisa sozinha, entendeu? Então a pessoa precisa ser bastante curiosa também, entendeu? Interessante essa questão da curiosidade. A questão da curiosidade, ela já me leva também para outro assunto que é a pessoa que não tem noção nenhuma sobre como fazer esse vídeo. E isso é uma pergunta que eu queria fazer para você, que é, se a pessoa que está assistindo aqui agora, ela precisasse fazer um vídeo de vendas, né? O que não poderia faltar, assim, o tempero ali? Óbvio que a grande maioria responde copy. Isso já é 80-20, eu já sei. Mas o que mais ela precisaria ter? Ela precisa ter a noção ali que esse vídeo vai atingir a dor de uma pessoa, né? Então ela precisa passar credibilidade no vídeo. Então, uma edição muito bem feita é bem importante, além da copy, entendeu? Ali uma legenda também que seja bastante visível para a pessoa ver que tem... Não sei se você já viu esse dado, mas parece que quase 50% das pessoas que usam o TikTok usa sem som. Então você precisa ter uma legenda, entendeu? Ali bem para a pessoa conseguir ler, entender e ficar retida no vídeo, entendeu? Exatamente. Então acredito que isso, entendeu? Porque realmente não tem muito segredo, sabe? Não tem.
São vídeos, na verdade, que são simples. São bem simples, são um vídeo bem simples, não precisa de muita coisa. Mas o visual, o que precisa ter nesse vídeo para que ele seja um vídeo que vai converter? Bom, precisa ser um vídeo que tenha uma imagem boa, né? Precisa ter uma qualidade boa. Dependendo do formato que você usar também, precisa ter... Ele tem a base, ele tem um hook, né? Um hook, precisa ser um hook bem chamativo e ter alguma informação ali que já prenda a atenção. Você precisa reter o cliente ali. No caso, vai ser o cliente, que vai ser o comprador, né? Você precisa reter a pessoa no seu vídeo. Então, você precisa ter um hook chamativo, além da copy muito boa, a qualidade do vídeo, a legenda, e também ter uma chamada para CTA, né? Uma chamada para compra também muito forte, entendeu? Você tem que convencer a pessoa a acreditar no seu produto, entendeu? Ela clicar ali no botãozinho e poder finalizar a compra. Entendeu? Esse convencer é você explicar para a pessoa os benefícios do produto e você faz com que a pessoa se identifique com aquilo que está sendo falado no vídeo, é isso, né? Isso. Por exemplo, um produto que eu me dei muito bom, que tive bastante resultado, ele atingia a menopausa. Então, pensa que a menopausa, qualquer mulher com mais de 40 anos tem essa dor. Sofre Sofre com isso. Então a gente apresenta um produto, apresenta todos os benefícios que ele pode ajudar a melhorar os sintomas da menopausa, entendeu? Então eu deixo bem explicadinho ali no vídeo o que esse produto faz, que dores ele atinge e de que maneira pode ajudar ela. E aí no final a pessoa que chegou até ali, ela vai comprar, entendeu? Porque ela entendeu que aquele produto pode ajudar ela de alguma forma. A chance dela simplesmente sair do vídeo já vai diminuindo, né? Diminui Porque ela começa a entrar no vídeo, ela começa a se imaginar ali e de repente você vem com uma solução para ela, né? A gente entrega a solução, exatamente. Perfeito. Aí a pessoa se identifica e ela vai comprar. É inevitável, entendeu? E é difícil, você, assim, na sua visão, é difícil você fazer um vídeo de vendas para públicos diferentes? Vamos supor, igual você acabou de mencionar que você conseguiu viralizar com um formato de um público que é feminino, acima de 50 anos, mais ou menos, né? Que é mais ou menos a idade que as mulheres entram na menopausa. 40, 50 anos. Isso. Por aí. Você acha que é difícil você mudar esse público para um outro produto e você buscar essas pessoas e conseguir converter essas pessoas? Não, não é difícil, até porque hoje a gente tem a inteligência artificial que ajuda a gente, entendeu? Sim. Então ali, mais que a gente não saiba, por exemplo, às vezes eu não sei como mudar esse ângulo. Eu pego, jogo ali na inteligência artificial, ela me ajuda com isso, entendeu? Então, tipo assim, só a gente saber usar a ferramenta ao nosso favor. Então eu posso pegar aquela mesma copy que fala de menopausa e que eu já fiz isso. E eu mudei o ângulo para cortisol alto. E vendeu, entendeu? Então, eu mudei a dor, né? Eu atingi um outro público, porque cortisol alto hoje quase todo mundo tem, né? Então, eu saí de um público de 40, 50 anos feminino para um público geral, entendeu? Porque hoje quase todo mundo, por conta da rede social e tudo mais, tem um cortisol elevado, ter uma vida muito corrida, entendeu? E tudo isso através das ferramentas, né? E tudo isso é ensinado lá na comunidade, entendeu? Como você utiliza, como você faz isso. Então, se a pessoa estudar, é o que eu falo, vai ter lá um método e tal. Se a pessoa estudar tudo que foi passado, aprender a utilizar as ferramentas ao seu favor, você consegue vender para qualquer pessoa, qualquer produto para qualquer pessoa. Quais são as ferramentas que você está utilizando hoje em dia para você fazer essa criação desses vídeos de venda? Bom, eu utilizo editor de vídeo, basicamente editor de vídeo, e uma ferramenta para, no caso, o ChatGPT. Eu uso o ChatGPT para me ajudar nas copies, entendeu? Então ali... Nosso melhor amigo. É nosso melhor amigo. Eu converso mais com o ChatGPT hoje do que com a minha mãe, por exemplo. Entendeu? Caramba! Espero que ela não ouça isso. E eu utilizo basicamente um editor de vídeo e o ChatGPT, entendeu? Porque lá vai ter, vocês também vão receber isso na comunidade, prompts pronto já, que a gente pode usar para poder ajudar nas copies, entendeu? Legal. O investimento, gente, tirando a mentoria, que querendo ou não, ela é inestimável, o investimento com as ferramentas não chega a ser nem 5%, nem 1% quase do tanto que você pode conseguir lucrar com o TikTok Shop. Então, assim, é algo que você nem vai pensar depois que você começar a lucrar. Isso aí você nem pensa, que isso aí... no começo, né, quando a gente tá assim, começando, a gente fica um pouco preocupado, como é que eu vou pagar essa ferramenta e tal, mas agora... Não, e querendo ou não, as ferramentas elas estão aí justamente para auxiliar a gente, para que a gente consiga de fato fazer esses vídeos de venda. Porque se não fossem essas ferramentas, a barreira de entrada seria muito maior.
E ainda bem que existem essas ferramentas, né? Facilita bastante a vida. Se eu não tivesse essa ferramenta, talvez não tivesse resultado tão rápido assim. Não mesmo. Eu demoraria muito mais, né, até conseguir acertar as coisas, entendeu? Exatamente. Porque eu tirar tudo do zero, né, basicamente. Exatamente. E pra gente finalizar aqui, eu gostaria de perguntar pra você uma pergunta um pouco mais profunda, que eu gosto de fazer sempre nos episódios, que é basicamente qual que é o teu reason why? Qual que é o teu porquê de toda essa mudança de vida, toda essa mudança financeira, obviamente, a gente tem a mudança financeira, mas também tem uma mudança de mentalidade, né, que principalmente por tudo aquilo que você passou, desde o começo do ano até agora, qual que é o teu porquê de tudo isso? Basicamente, a gente sempre quer melhorar, né, a gente sempre quer evoluir. E eu não tinha... pelo menos para mim, para muitas pessoas, quando a gente quer evoluir, tem uma barreira que é a barreira financeira. Eu preciso hoje faturar o máximo que eu posso para poder melhorar o meu padrão de vida, poder melhorar a condição da minha família, da minha mãe. Eu sonho em aposentar minha mãe já é uma pessoa que está ficando já de idade, entendeu? Então, o meu sonho é aposentar ela, dar uma vida para ela digna, entendeu? Que ela não precise mais sair para trabalhar. E eu quero, com o TikTok, que o dinheiro não seja mais nenhum problema na minha vida, entendeu? Que eu consiga ajudar pessoas, que eu consiga mudar de alguma forma até a realidade de outras pessoas, entendeu? Com certeza. Igual teve agora uma ação que a gente fez, né, na Páscoa, né? Sim. Então que a gente arrecadou um dinheiro nosso ali e tal, a gente entregou ovo de Páscoa para as crianças, assim, cara, impagável. Se fosse há um ano atrás eu não teria como ajudar, entendeu? Sim. E aquilo ali foi, tipo, muito gratificante pra mim. Então, foi algo pequeno, sabe? Mas, tipo, em grandes proporções, sei lá, daqui um ano, quanto dinheiro que eu não vou ter... Né? É o começo. Quantas pessoas eu vou conseguir ajudar, quantas vidas eu vou conseguir mudar, entendeu? Exatamente. Principalmente que hoje minha mãe, ela mora meio que uma comunidade, entendeu? Então, sabe, seria bacana eu poder ajudar o pessoal dali, que tem uma escola do lado, fazer esse tipo de ação, sabe? Com certeza. Então, tipo, usar o dinheiro pra isso, entendeu? Pra poder melhorar a minha vida da minha família e das pessoas, entendeu? E as pessoas que estão ao teu redor, com Exatamente. certeza. E nisso a gente vê que realmente o dinheiro, ele não pode ser o foco principal, ele é apenas uma ponte, né, para que a gente consiga fazer coisas a mais, como os objetivos que você tem na sua vida, né? Todas as pessoas que vêm aqui no TikTok têm um reason why muito parecido, que não é somente o financeiro, mas é de ajudar o próximo, ajudar principalmente a sua família, a sua mãe, seu pai, as pessoas que tiveram junto ali naquele momento de dificuldade, né? Porque o dinheiro ele vai ser um detalhe. A partir do momento que vocês começarem a vender dentro do TikTok Shop, vocês vão ver que realmente é apenas uma ponte. O Kobata sempre fala isso, né? Que a gente realmente precisa pensar além disso, da gente não ficar dependendo do dinheiro para fazer as coisas, mas a gente ter um objetivo a mais do que isso. Eu trago um exemplo da minha própria vida com relação a dinheiro. Eu perdi meu pai no ano passado, em 2024, a gente está em 2025 agora, e o meu pai sempre teve um sonho muito grande de ganhar na loteria. E quando eu entrei no MVM, esse foi um dos motivos. O meu pai já tinha falecido e esse foi um dos motivos porque eu entrei dentro do MVM, porque eu queria realmente ganhar 1 milhão, mesmo que o meu pai já tivesse ido. Como se fosse um marco na vida, assim, sabe? Do tipo, eu quero mostrar para ele mesmo, independente de onde ele esteja no céu e tudo mais, que é possível ganhar esse dinheiro e dar uma vida melhor para minha mãe, para minha família e quem estiver do meu lado, né? Só que vai ser somente uma ponte, porque o resto ali a gente já está com pessoas ao nosso redor, que são pessoas que, independente se elas têm dinheiro ou não, elas estão ali para ajudar a gente. A comunidade está ali mostrando isso, basicamente, todo santo dia. Sempre que você entra na comunidade, você abre ali a aba de vitórias, cara, é impossível você não se inspirar, é impossível você não se emocionar com a história de tantas pessoas que estão mudando de vida, fizeram a primeira venda e, cara, vão mudar a vida até o final desse ano de 2025, você pode ter certeza que essas pessoas elas vão mudar a vida de muito mais pessoas, elas vão respingar na vida de várias outras pessoas. Então, é basicamente o movimento que a gente faz dentro do MVM e esse é um dos M's
do MVM, é o nosso movimento. E, gente, a história do Lucas inspirou, e tá inspirando aqui, tá inspirando a mim, eu espero que inspire você também, a fazer parte desse movimento, né? Querendo ou não, tudo que ele passou foi algo muito além do que ele poderia imaginar, e eu espero que inspire outras pessoas a focarem nos seus objetivos e não desistirem. Ele, a caminho do hospital, ele simplesmente postou um vídeo. E esse vídeo vendeu mais de 5 mil dólares. Não foi 5 mil reais, foram 5 mil dólares. Então, assim, que essa história seja uma história de inspiração para vocês que estão querendo mudar de vida, que estão querendo fazer, de repente, uma transição de carreira, que estão querendo até uma renda extra. Eu tenho certeza que você que está querendo uma renda extra, você vai mudar de ideia e você vai entrar no TikTok Shop de cabeça e provavelmente você vai fazer disso o teu futuro. Eu agradeço você, Lucas, muito obrigada por participar desse nosso TikTok. Espero que você tenha gostado. Você compartilhou aqui com a gente alguns insights muito bons. Eu acho que a galera aqui pegou o ouro. E... Cara, não tem como não pegar, entendeu? Não tem como, exatamente. Tudo que a gente compartilha aqui com vocês, tudo que a gente compartilha dentro do MVM, a gente não esconde como realmente faturar. Faturar não, lucrar. Né? Porque a gente não investe, eu gosto sempre de frisar isso. Não precisa ter o investimento ali em anúncios e tudo mais, a gente tem o lucro, né? Então a gente não esconde o ouro, a gente sempre traz aqui, cada pedacinho, dicas e insights e hacks que vocês vão conseguir ter resultados com tudo que a gente compartilha. E se você curtiu esse episódio, comenta aqui embaixo, coloca a sua sugestão, se você tem alguma dúvida, qualquer coisa, comenta aqui que a gente vai estar trazendo para os próximos episódios. Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram desse episódio, curtam, comentem aqui embaixo, coloquem as suas sugestões, que a gente vai estar analisando as melhores perguntas para estar trazendo aqui para o próximo episódio.